Olá, gente. Bom, retornamos então para mais uma aula gravada da disciplina de análise de controle, sistemas de controle, né? Então, hoje eu quero abordar um tópico extremamente importante e, na verdade, é a continuação do nosso último tema, que foi basicamente o controle proporcional integral derivativo. E hoje eu quero mostrar para vocês como que é feito esse cara, como que um controlador proporcional integral derivativo é implementado de forma analógica, tá? Nós temos duas vertentes aí. A primeira seria de forma analógica, que é a que nós vamos ver hoje, e também existe a maneira digital, que, bom, tem todo um procedimento que foge um pouco do escopo de hoje. Então, hoje nós vamos nos atentar aí somente na parte de controle P&D, mas de forma analógica. Então, só fazendo um breve resumo aqui, basicamente, nós havíamos comentado, né, o que viria a ser um sistema de controle, onde nós temos, então, um sinal de entrada, que nós chamamos de RDS, nós temos um comparador, mais, menos, aonde desse comparador ele entra para um bloco que nós chamamos de GCDS, que é o bloco de controle, propriamente dito, e nós temos na saída aqui a planta que nós queremos controlar, tá? E esse sistema é realimentado. Só que o que acontece? A tua planta, ela pode não necessariamente ser algo eletrônico, ela pode ser algo mecânico, como o sistema massa-mola, que nós resolvemos várias e várias vezes na lista de exercícios, onde nós temos aqui o amortecedor, nós temos o amortecedor, uma segunda massa, M2, e nós temos ainda aqui as constantes, né? uma segunda mola, K2, e nós aplicamos aí um sinal de força, UDT, nesse sistema. Então, isso daqui pode ser exatamente a planta que você está querendo controlar. Tá? Então, depois análise de estabilidade, para vocês analisarem qual que vai ser, em qual momento esse sistema é estável ou instável, vocês vão entrar aí com o sistema de controle. Mas, o que nós vamos estar abordando hoje, que vai vir a ser como que nós implementamos esse bloco de controle aqui, e ele é feito de maneira eletrônica, tá? Significa que tem que haver uma espécie de sensor nesse teu sistema massa-mola que vai converter a tua força que você está calculando, onde nós fizemos as contas lá, né, que o equivalente disso daqui era um sinal de saída e Y de S sobre uma entrada U de S, ou o Y2 de S sobre o U de S. Então, basicamente, tem que haver um equivalente que vai transformar, então, essa saída, essa relação de saída pela entrada, em um sinal eletrônico. Então, basicamente, o que deve ser implementado é que nesse sistema massa-mola deve ser acoplado alguma espécie de conversor. Pode ser um strain gauge, né, que vai trabalhar ali, variar a resistência desses strain gauges, e aí com a variação da resistência vai proporcionar uma variação de tensão, e aí sim essa tensão ela pode ser usada como um comparador de erro, na verdade, né? Então, o que tem que acontecer nesse diagrama total, vamos colocar aqui seria a saída Y1 de S ou Y2 de S, nesse caso aqui. Então, o que está faltando aqui nesse caso é que nós devemos ter aqui, nessa região, um bloco que a gente chama de sensor, tá? Aonde esse sensor vai fazer exatamente esse papel aqui. Ele vai ler um sinal mecânico, vai converter ele num sinal elétrico, aonde nessa região aqui ele é expressamente eletrônico. Nós estamos trabalhando com tensão e corrente nessa região. E entre a planta e o controlador, exatamente nessa região aqui, tem que ser colocado um outro bloco, um adicional, que vai transformar novamente, um sensor também, né, vai fazer o papel contrário, que vai transformar esse sinal eletrônico, que vai estar na saída desse cara, em um sinal mecânico propriamente dito. Então, para nós deixarmos essa planta mais completa,
Então, vamos apagar aqui. Além do sensor, na saída, a gente tem que acrescentar também, então, aquele bloco, tá? Mas para questão de conhecimento de vocês. Então, vamos lá, nós temos aqui o nosso RDS, o nosso comparador, mais menos. Aqui o nosso bloco GCDS, tá? Aqui nós temos o outro sensor, planta, tá? Saída, sensor novamente. Aí aqui, realimentação. Então aqui nós temos a saída, que pode ser Y1DS ou Y2DS, no caso específico do sistema massa-mola. Então o que vai estar acontecendo, né? Aqui a nossa entrada vai estar pegando esse Y1DS, Y2DS, e a saída vai ser convertida em um sinal eletrônico. Então aqui é sinal eletrônico, que viria a ser tensão ou corrente. Tá? E de maneira análoga, aqui nesse ponto, nós também temos a saída do controlador no sinal que é tensão ou corrente. Só que nós temos esse outro sensor que vai fazer o processo inverso, vai pegar então esse sinal eletrônico e vai converter nesse ponto aqui em algo que vai vir a ser força novamente. Tá? Ou no caso o UDT lá, tá? do sistema massa-mola. Então é o processo inverso aqui nesse caso. Dito isso, então eu quero vir agora a tratar explicitamente o que é esse controlador aqui no mundo da eletrônica que não vem a ser digital, né? No caso eletrônica analógica. Então eu vou desenhar para vocês aqui o que vai vir a ser o GDC, lembrando que nós estamos trabalhando com um erro, tá? Porque quando nós estamos buscando a minimização do erro, tá? Então só um ponto importante, dê uma olhada na aula da disciplina, no último vídeo que nós comentamos a respeito do controlador proporcional integral derivativo. Lá diz como que essa forma de controle minimiza o erro, e é isso que nós estamos buscando. Então a forma que eu vou apresentar para vocês é bem tradicional e ela é composta por amplificadores operacionais, resistores e capacitores. Então basicamente nós temos aqui uma entrada, tá? Onde nós temos nessa primeira malha já um amplificador operacional, tá? Então eu vou chamar aqui de um resistor R1, tá? Acoplado a esse resistor vai vir um capacitor em paralelo aqui, capacitor, que eu vou chamar de C1. E aqui nós já temos o nosso primeiro amplificador operacional, menos, mais, tá? Nós temos aqui também na realimentação desse amplificador operacional um resistor R2 em série com o capacitor C2 na saída desse amplificador operacional. E na sequência nós temos agora um segundo amplificador operacional, que é o amplificador operacional de ganho, tá? Então aqui nós temos fazer em azul com um resistor que eu vou chamar de R3 e vai estar na entrada do nosso amplificador, segundo amplificador operacional, tá? Uma área de realimentação, R4 e aqui a saída. Beleza. Todos os pontos positivos desse amplificador operacional estão aterrados, eles estão no comum. Tá? Isso significa que aqui na saída nós vamos ter o erro DS, aqui nós temos o EI-DS, que é a entrada, tá? E observe que aqui ainda eu já estou colocando de propósito já no plano de Laplace, porque o que nós estamos buscando aqui? Qual que é o nosso GCDS? O que é GCDS? É a função de transferência, que nada mais é a saída pela entrada. É isso aqui que nós estamos buscando. Tá? Eu vou trabalhar explicitamente em cima dessa malha aqui, tá? Porque na primeira
eu já trabalhei, eu já mostrei, se vocês buscarem o vídeo do controlador proporcional integral derivativo, onde nós comentamos lá sobre método dos lugares das raízes e tudo mais, eu deduzi a expressão desse cidadão aqui, ó, na saída, aonde nós chegamos à conclusão que a saída, VO sobre VI, ele é igual ao menos, deixa eu me recordar agora, era R3, eu tenho aqui, era R3 sobre R4, isso mesmo, era R3 sobre R4, não, perdão, R4 sobre R3, R4 sobre R3, tá? Era o ganho do amplificador, tá? Isso aqui nós já vimos deduzido, então eu vou trabalhar em cima somente desse bloco aqui, tá? Então vamos começar aí com a nossa demonstração. Demonstração não, né? Basicamente, o que eu quero, aonde que eu quero chegar? Quero mostrar para vocês que esse bloco aqui, no final das contas, se vocês observarem lá no tópico do PID que nós trabalhamos, o bloco do PID, ele era algo assim, ele era associado a um ganho KP, que iria multiplicar 1 mais um tempo TI sobre S, tempo de integração, né, mais TDS. E isso daqui vai para o meu sensor, se vocês voltarem no início da aula, que nós acabamos de conversar, por que é necessário esse sensor, e aí a planta que você quer controlar. Tá? Então, basicamente, o que nós estamos atrás? Eu quero mostrar para vocês que esse conjunto aqui é exatamente essa expressão aqui, onde isso aqui tudo é o nosso GC de S, que é igual a saída sobre a entrada. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Aonde cada um desses caras aqui, o KP, ele vai ser associado com resistores e capacitores, mesma coisa para esse tempo de integração e o tempo de derivação também. Tá? É mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Como que nós começamos essa brincadeira? Lembrando para vocês que os amplificadores operacionais, na entrada de cada um, nesses pontinhos aqui, no caso que a gente chama de nó, na entrada de cada um deles, a tensão aqui, que eu vou chamar nesse ponto aqui, ó, deixa eu fazer naquele ponto a gente chama de V-, e a tensão ali é igual a zero. Então, não há necessidade de a gente entrar no mérito do porquê a gente tem que fazer uma disciplina somente sobre amplificadores operacionais. Mas você tem que ter em mente que a tensão aqui é basicamente zero, tá? Mas eu mostrei para vocês na aula do controlador proporcional integral derivativo por que isso acontece, tá? E de mesma maneira, existe uma impedância muito grande entre as tensões de entradas V- e V+. Então significa que a tensão, para ela ser muito grande, vocês podem fazer uma analogia com o fluxo de água, onde você tem algo muito comprimido, né? A água vai tender a fluir para o lugar onde tem menos resistência. Então, como aqui tem uma resistência gigantesca, a corrente vai fluir toda nessa malha aqui. De mesma maneira para esse segundo amplificador. Tá? Então, como é que ficaria a nossa modelagem aqui desse dispositivo, então, desse controlador PID? Basicamente, nós temos que considerar que os ramos separados, né? Então, vamos dar nome aqui para cada um dos ramos. Eu tenho uma corrente de entrada, nesse ponto aqui que eu vou chamar de I1. Eu tenho essa corrente ela vai se subdividir entre o capacitor e o resistor. Nesse ponto aqui, eu vou chamar de I2, esse aqui de I3. E a saída aqui, I4. Tá? Então, como que nós começaríamos a modelar isso? Bom, a saída aqui, que está entrando no nó da entrada do amplificador operacional, ela vai ser completamente desviada por esse ramo aqui. Mas ela é dada pela seguinte expressão. I4, ela nada mais é do que a corrente I3, que está passando pelo capacitor, mais a corrente I2. Mas o que vai vir a ser o I3 e o I2? O que é o I3 e o I2? O que são esses caras? Bom, de toda maneira, vocês podem lembrar que a corrente em cima de um capacitor, ela é dada pela capacitância, a derivada da tensão no tempo. Tá? E a corrente em cima de um resistor, ela é a tensão sobre a resistência.
Então, nesse caso aqui em particular, nós temos que a corrente I4, ela vai ser igual ao I3, que é a corrente no capacitor, então é C. Muita atenção aqui nesse ponto agora, tá? Como estou trabalhando no domínio do tempo, eu vou considerar essas letras minúsculas, tá? Tanto o I1 aqui, nesse ponto aqui. E observe que nós temos uma queda de tensão. Nesse ponto, nesse nó aqui, nesse cara aqui, existe uma tensão que eu vou chamar de E', tá? E aqui a entrada EI normal. Então, a queda de tensão que está aqui, ela nada mais é do que a diferença de tensão entrada e a saída. Então, basicamente, a derivada no tempo aqui, a tensão que está em cima desse conjunto resistor-capacitor, no domínio do tempo, ela é dada pela diferença da tensão de entrada, que eu vou chamar do erro de entrada, né, no tempo, que é EI, menos E', tá? Que vai vir assim nesse ponto. Mas já vai ficar evidente que, como eu disse para vocês, que a tensão nesse nó aqui tem que ser igual a zero. Então, consequentemente, esse ponto aqui vai ser igual a zero. Mas vamos carregar esse termo, tá? E depois nós eliminamos ele. De mesma maneira, o I2, então, deixa eu apagar aqui para conseguir espaço. Eu tenho que somar o I2 nessa expressão, que vai vir a ser, então, da mesma forma, o EI menos o E' sobre a resistência que está lá. Muito importante, aqui é C1 e aqui é R1, tá? Então, no final das contas, eu posso agora, a mesma coisa aqui, esse cara aqui é zero. Então, a minha corrente I4, ela nada mais é do que C1, a derivada do meu erro de entrada em relação ao tempo. Lembre-se que eu estou deixando minúsculo aqui, porque agora a gente está trabalhando no tempo, mais EI sobre R1. Beleza. Então essa seria a equação desse primeiro ramo aqui. Então vamos dar continuidade, vamos apagar aqui para espaço. Tá? Mas nós temos a continuidade do fluxo aqui de corrente que está passando. Tá? Então eu vou chamar esse nó de saída aqui como E. Somente E de erro mesmo. Tá? Então o que vai estar acontecendo? Lembrando que a corrente que está entrando nesse amplificador operacional, ela é zero, pode ser considerada zero devido à grande impedância, conforme eu falei para vocês. Então a corrente I4 vai ser desviada inteiramente por esse ramo aqui. Então o que vai vir a ser a queda de tensão nesse ramo aqui? Lembre-se que no final das contas, aqui nesse ponto, eu tenho um resistor em série com capacitor. Então é muito melhor trabalhar com a lei de Kirchhoff das malhas aqui, onde essa tensão 1 aqui, mais essa tensão aqui, tem que ser igual à diferença que está nesse ramo. Qual que é a diferença nesse ramo? Ora, nada mais é do que o E', que a gente considerou como zero, que é esse ponto aqui, menos a tensão na saída, que é E. Isso daqui é igual à soma das tensões em cada um desses dois elementos. Qual que é a tensão em cima do resistor? É dada pela lei de Ohm. Então vai vir a ser R2 vezes qual que é a corrente que está passando nesse ramo. Nada mais é do que o próprio I4, tá? Porque como aqui a resistência é muito alta, a corrente não entra nesse ponto, ela vai ser completamente redirecionada por esse ramo, então a corrente que está passando por aqui é exatamente igual ao I4, que nós calculamos aqui. Então aqui fica como I4. Tá? De mesma maneira, qual que é agora a tensão em cima do capacitor? Ora, nós sabemos que a corrente no capacitor é C dV dt. A tensão vai ser o inverso, então eu tenho que integrar essa expressão. Então a tensão em cima do capacitor vai ser 1 sobre C, integral de 0 a algum tempo específico, tá? E da corrente IC dt. Então aqui eu tenho que acrescentar mais 1 sobre C, integral de 0 a algum tempo específico. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. E qual que é a corrente? É a mesma que está aqui passando pelo resistor. Nós temos elementos em série. Então aqui fica I4 dt. Dito isso, qual que é o próximo passo agora? Basicamente é pegar essa expressão aqui, que nós encontramos no primeiro ramo, e substituir em cada um dos Is. Tá? Bom, fazendo isso, deixa eu fazer um espaço aqui.
que nós vamos ter? Vamos ter E', que vai ser 0, né? Já até poderia ter apagado, até já posso apagar esse cara aqui. O E', ele é 0. Então, nós vamos ter menos E, que é a saída, vai ser igual ao R2. Eu vou ter que apagar, não precisar de espaço aqui, gente, tá? Precisar de espaço. Então, deixa eu apagar isso aqui. Que a equação vai ficar um pouco grande agora. Então, deixa eu apagar aqui. Então, olha só, vai ficar assim, ó. Menos E vai ser igual a R2. O que é o I4? O I4 é essa expressão aqui, ó. C1, a derivada da tensão de entrada em relação ao tempo, mais EI R1, mais agora esse termo aqui, 1 sobre C, integral de 0 a um tempo qualquer. E aí, aqui faltou dizer que C2. Esse cara aqui é C2. Então, porque eu estou referenciando esse capacitor aqui. Então, C2. E aqui vai ficar, então, C1 vezes DI dt mais EI R1 dt. Tá? Olha só, a gente já está com a nossa expressão de equação diferencial já pronta. Relembrando que quando se trata de controle, é exatamente assim que funciona a brincadeira. Então eu tenho equações diferenciais e eu quero ir para o domínio de Laplace, vai ficar muito mais fácil, tá? Mas, vamos continuar a nossa expressão aqui, só para questões didáticas, né? Vocês verem passo a passo o que foi feito. Então, a saída, que é esse ponto aqui, a tensão de saída nesse ponto, ela é dada por R2, que vai multiplicar C1 DEI dt, mais EI R1. E aqui nesse ponto, observe que eu tenho a integral de uma derivada. A integral de uma derivada vai ser a própria variável que é a própria tensão de entrada. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 1 sobre C2 vezes C1 EI, para esse primeiro termo. Lembre-se que a integral ela é distributiva, né? Então, ela é um operador distributivo. Então, eu tenho que aplicar a integral para esse termo aqui e também para esse termo aqui. Tá? No segundo termo, eu não tenho o que fazer. Aqui é integral mesmo. Então, o que eu tenho? Mais 1 sobre C2, que vai multiplicar R1, que são constantes, né? Então, integral de 0 a um tempo qualquer, EI dt. Beleza? Essa aqui é a nossa expressão. Vou apagar tudo aqui em cima agora. Tá? Tranquilo. Deixa eu colocar essa expressão aqui em cima para facilitar as contas. Então, eu tenho menos E igual a R2 C1 DEI dt mais EI R1 mais C1 sobre C2 EI mais 1 sobre C2 R1 integral. E eu vou suprimir os tempos agora. EI dt por simplicidade. Tá? Essa aqui é a nossa expressão. Então, observe que agora eu tenho uma equação diferencial, que é integral diferencial, porque eu tenho derivada e integral, que vai estar me referenciando a saída, tensão, nesse ponto aqui, com relação a um sinal de entrada. Mas resolver esse sistema ele é muito difícil. Como que nós trabalhamos, então? Transformada de Laplace. Como que nós fazemos isso? Utilizamos a tabela. Isso daqui está tudo no domínio do tempo. Então, como que viria a ser no mundo de Laplace? A tensão na saída, ela é completamente ela é a própria. Lembre-se, né? A definição transformada de Laplace, ela é uma integral da minha função f de t
E na menos ST dt. Então, isso daqui nada mais é do que F ds. Se eu colocar a expressão do E, substituir o F por E, tá? Só relembrando rapidamente, se eu colocar aqui E, não confunda com exponencial, tá? Isso aqui é o erro de entrada, tá? Até deveria ter mudado a nomenclatura, mas fique bem claro. Esse E aqui não é a exponencial, é o erro de entrada. Até vou colocar aqui T, assim, tá? Quando eu substitua o F, então, de T por o E de T aqui, toda essa integral, quando eu resolver ela vai virar, então, um E ds. Por isso que eu já tinha referenciado no começo aqui como E ds. E aqui a mesma coisa, vai virar um E ds. Até posso apagar já esse E minúsculo e colocar aqui E. Tá? Então esse cara aqui vira E ds. Tá? Beleza. Dito isso, então agora eu posso aplicar a transformada de Laplace em toda essa equação. O que vai acontecer nesse primeiro termo? Isso aqui vai virar menos E. Eu vou suprimir o S. Fiquem já implícito que elas são funções de S. Isso aqui vai ser igual a R2, fazer a distributiva aqui do R2 nesse termo. C1, qual que é a derivada de Laplace, a transformada de Laplace da derivada? Isso aqui vai aparecer um S e vamos ter o EI da entrada. Mesma coisa aqui, só que aqui não tem derivada, então vai ficar R2 sobre R1 vezes EI, tá? Mais C1 sobre C2 vezes EI. E agora, nesse caso aqui, nós temos a integral, vocês podem observar na tabela de a transformada de Laplace, esse termo vai aparecer um S no denominador. Então, isso vai ficar EI sobre C2 R1. Tá? Então, agora eu tenho uma expressão que é muito mais fácil de trabalhar no mundo de Laplace. Todos os termos têm EI, eu posso, então, basicamente deixar em evidência. Então, eu vou ter menos E, que é igual a EI, que vai multiplicar R2 C1S mais R2 sobre R1 mais C1 C2 mais 1 sobre... Ups, faltou S aqui. Aqui é um S. C2 R1 é S. Fecha parênteses. Tá? Beleza. Então eu vou apagar todo mundo aqui. Agora eu posso observar que eu tenho já uma relação que é a função de transferência dessa primeira parte aqui toda. Tá? Que eu estou circulando em azul agora. Qual que é a função de transferência? A função de transferência, a definição dela é saída pela entrada. O que é a saída? É o E. Qual que é a entrada? É o EI. Eu tenho menos aqui, então basicamente toda a expressão vai ficar multiplicada por menos 1. Então, eu só vou trocar esse sinal, tá? Vou trocar esse sinal, então aqui eu vou ter E, vai ser igual a menos EI e a expressão toda. Então, minha função de transferência vai ser nada mais, nada menos do que, vou continuar fazendo em azul, vai ser igual a R2C1S mais R2R1 mais C1 C2 mais 1 sobre C2 R1S. Por que eu fiz isso? Eu já fui para o mundo de Laplace. Porque basicamente, eu consigo já trabalhar essa estrutura aqui no mundo dos bloquinhos. Então, o que eu tenho efetivamente? Eu tenho agora uma entrada EI, um bloquinho que a função de transferência é exatamente isso, R2C1S mais R2R1 mais C1 C2 mais 1 sobre C2 R1S. Isso daqui vai estar entrando num outro bloquinho, aqui eu vou chamar, que é a saída, o E, vai estar entrando num outro bloquinho, que vai ser exatamente esse cara aqui, tá? Que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, que a saída, no caso aqui, vamos chamar, deixa eu mudar essa variável aqui para EO, que é EO de S, tá? Que é a saída de todo o sistema.
Qual que é a função de transferência desse bloco aqui? Vai ser a saída, EO, DS, e o de out, tá? Output. E a entrada, que é o E. Tá? E a função de transferência desse cara, se vocês observarem na aula anterior, vai ser nada mais nada menos do que menos R4 sobre R3. Tá? Então, no final das contas, aqui eu tenho na saída EO e aqui vai ser menos R4, R3. Significa que eu posso utilizar a propriedade da multiplicação agora, que já que eu estou no domínio S, a saída total, no caso desse bloco, vai ser a saída pela entrada. E como eu tenho o bloco em série, eu vou multiplicar isso daqui com isso. Tá? Lembrando que tem um menos aqui. Tá? Tem um menos nessa brincadeira toda aqui. Aqui tem um menos. Tá? Eu apaguei aqui embaixo a expressão, mas tem um menos que tem que considerar. Deixa eu melhorar esse bloquinho. Tem um menos aqui. Vamos multiplicar todo mundo. Beleza? Então, eu quero dar continuidade para mostrar para vocês que no final das contas essa expressão aqui, vou apagar até a função de transferência agora, porque a gente já não precisa mais da simbologia dos amplificadores, a gente só precisa considerar os bloquinhos agora, pois já sabemos quais são as suas funções de transferência. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que esse conjunto aqui vai ter exatamente esse formato, que é o que vai vir a ser o do controlador proporcional integral derivativo, onde eu tenho 1 mais TI sobre S mais TDS. Observe que já temos alguma coisa bem parecida, tá? Ups. Deixa eu melhorar isso aqui, R1S. Nós já temos algo bem parecido aqui. Eu tenho basicamente algo que depende de S e tenho algo que depende do inverso de S. Só que dentro da expressão eu tenho 1. Então eu tenho que fazer de alguma maneira aqui aparecer o 1 de alguma forma. Tá? Como que vamos dar continuidade? Eu vou considerar somente essa expressão aqui. Vamos deixar esse bloquinho de fora, porque no final das contas só a gente precisa multiplicar esse resultado. Vou trabalhar então com essa expressão aqui. Tá? Então eu vou colocar ela aqui em cima no quadro. Então o que nós temos? Menos R1, R2, C1S mais R2 sobre R1 mais C1 sobre C2 mais 1 sobre C2 R1S. Tá? Beleza. Dito isso, como que fica agora toda essa expressão aqui? Eu vou tirar o mínimo desses dois caras aqui, ó. Tá? Tirar o mínimo desses dois caras. Fazendo isso, eu vou ter R2C1S mais R1C2, tá? E esse cara aqui, aí novamente, deixa eu melhorar esse traço aqui, para não ficar muito desproporcional. R1 vezes C2. Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então aqui eu vou ter R2, C2, mais divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então eu vou ter aqui R1, C1. Tá? Isso? Isso, beleza. Mais 1 sobre C2, R1S. Tá? Eu quero melhorar ainda mais essa expressão, tá? Eu vou... Aqui vocês podem depois fazer passo a passo, tá? Mas eu quero organizar essa expressão, eu quero deixar somente os termos em S, tá? No caso, só os termos que vão depender de S, eu quero que eles fiquem dependentes somente de C1 e R1, tá? E o de 1 sobre S, eu quero que eles fiquem dependentes somente do C2 e R2, e esse termo aqui não tem como escapar, vai ter que ser dependente de todos, tá? Só por uma questão de organização aqui. Como que eu faço isso? Depois vocês podem fazer passo a passo aí, mas o que deve de ser feito para que esse termo aqui fique somente, então, dependente do C1 e R1, e esse aqui de C2 e R2, eu tenho que multiplicar toda essa expressão aqui por um R2 sobre R1. Tá? Então, se eu fizer isso, vou levar o sinal aqui,
tenho R2 sobre R1. Quando eu fizer isso, essa expressão aqui, esse termo, ele pode ser escrito então como C1 R1 S. Tá? Só para deixar as coisas um pouco mais claras, tá? Aí aqui nós vamos ter mais R2C2. Vou deixar esse termo aqui, vou colocar uma chaves aqui, assim, colchetes, na verdade. Tá? E aqui eu vou deixar entre parênteses, que eu vou trabalhar com esse termo aqui para ficar um pouco mais organizada toda a brincadeira. Então R1, C2, mais C1, R2, tá? Divididos por R2C2, R2C2, fecha parênteses. Aí aqui eu vou ter 1 sobre C2R2, isso, C2R2S. Tá? Então, nada demais, tá? É a mesma expressão, a única coisa que eu fiz foi multiplicar por uma divisão R2 sobre R1, para que os termos em S ficassem somente dependentes de C1 R1 e os termos de 1 sobre S dependentes só de C2 R2. Tá? A expressão é exatamente a mesma, só para deixar as coisas organizadas, tá? Não tem nada demais aí. Então, eu posso agora apagar isso. Tá? Tá? Então, o que eu tenho efetivamente? Só lembrando, a minha função de transferência seria a saída, que é o E, sobre a entrada, que é o I, vai ser igual a essa expressão aqui agora, menos R2 sobre R1, que vai multiplicar C1 R1S mais R1 C2 mais C1 R2 sobre R2 C2 mais 1 C2 R2S. Tá? Beleza? Só para facilitar as contas, tá? Só para deixar as coisas um pouco mais claras. Observe que já está começando a tomar forma, a gente já está começando a chegar a algo bem próximo com a nossa expressão de função de transferência do controlador proporcional integral derivativo, tá? Ele está bem parecido já. Mas olha só, esse daqui é o primeiro bloco que está lá considerando somente o integral derivativo, está faltando o último bloco. Lembre-se lá qual que era o nosso objetivo, então é encontrar a função de transferência do conjunto total, que é a saída pela entrada. E o que eu tenho que fazer para encontrar essa função de transferência? Bom, eu tenho lá dois blocos, né? Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Eu tinha lá um primeiro bloco, que é o EI, e esse primeiro bloco é exatamente essa expressão aqui em cima, que eu não vou copiar, exatamente essa expressão aqui. E aqui eu tenho um segundo amplificador, que é menos R4 sobre R3. E aqui eu tenho a minha saída EO. Tá? O que eu tenho que fazer? Eu vou chamar isso aqui tudo de G qualquer. O que é o meu EO? Vai ser nada mais nada menos do que o meu G, que vai multiplicar menos, né? R4 sobre R3 vezes EI. Posso passar o EI para cá. Ops, troquei as letras aqui. Passar o EI dividindo, então aqui vai ficar EO sobre EI. Vai ser igual a menos G vezes R4 sobre R3. O que é o G? Toda essa expressão aqui em cima. Tá? Então, o que eu tenho? Lembre que o EO e o EI são erros, tá? É erro, a definição de erro. O que eu tenho efetivamente, então? Que o meu EO sobre EI nada mais é do que menos... Ó, eu tenho menos aqui, com esse menos aqui, vai virar mais, tá? Estou multiplicando as duas coisas, então eu posso esquecer o sinal de menos ali. Então eu tenho R2 sobre R1 vezes R4 sobre R3, que daí vai multiplicar toda essa expressão aqui. C1 R1S mais R1 C2 mais C1 R2
divididos por R2, C2, mais 1 sobre C2, R2S. E fechou. Essa é a nossa função de transferência, tá? De todo o sistema. Então, observe agora que nós temos algo praticável, tá? Por quê? Eu posso escolher os valores dos resistores. O que eu tenho envolvido? Eu tenho R, que são resistores, e tenho os meus Cs, C1 e 2, né? Então, daqui R1 e R2, que são os capacitores. E também você tem que escolher, vou colocar o símbolo aqui, menos mais, o amplificador operacional. Você vai estar utilizando. Porque aí eu consigo, então, quais são os valores do R1 e R2? O amplificador operacional você escolhe, tem vários no mercado, tá? Depois eu passo para vocês via e-mail qual que é o melhor. Mas a grande sacada aqui disso tudo é que vocês conseguem agora projetar um controlador proporcional integral derivativo, tá? Encontrando os valores de R1, R2, C1 e C2. Tá? Como que vocês fazem isso? Bom, se vocês analisarem aqui, o que nós temos efetivamente? Vou apagar isso daqui. O que nós temos até agora? Nós temos lá o sinal de entrada, que eu vou chamar de RDS, tudo novamente. Comparador. Aí aqui é a minha função de transferência do controlador. O que é esse cara? É exatamente essa expressão que está aqui, ó, tá? Mas eu vou escrever ela de maneira simplificada aqui, que vocês vão observar no vídeo anterior do controlador. Quando nós falamos da definição de fato do que é PID, como que acontece a minimização do erro, nós temos efetivamente aqui nesse ponto, então, a seguinte expressão, Kp, que vai multiplicar 1 mais Ti sobre S mais TdS. Esse aqui é o controlador. Tá? Não, eu vou omitir os sensores aqui por questões de espaço, mas que fica implícito que é necessário. Aqui a planta e a realimentação. Tá? Aqui eu vou chamar de Y1 ou Y2, tá? Se for considerar a planta daquele sistema massa-mola que nós conversamos. E o que é a entrada aqui propriamente dita? Aqui é o erro EI e aqui é o erro real. Isso aqui todos seria o nosso amplificador operacional. Então o que eu tenho que fazer? Na aula anterior de controladores proporcionais, integrais e derivativos, eu mostrei para vocês como que nós encontramos os valores, o valor desse ganho, como que encontra o valor desse TI e o valor desse TD. Dito isso, então eu tenho que pegar essa expressão aqui e transformar em algo parecido com o que está aqui. Tá? Eu vou colocar somente os resultados aqui, não vou entrar muito em detalhes disso, mas efetivamente, como que ficaria... Como que vocês poderiam comprovar, tá? Que o resultado que eu vou colocar aqui é basicamente substituir o Kp pelo resultado que eu vou colocar, o Ti pelo resultado que eu vou colocar, o TD pelo resultado que eu vou colocar. Vocês vão ver que vão chegar exatamente nessa expressão aqui, tá? Que a gente deduziu praticamente nessa aula inteira. Então, vou apagar toda essa brincadeira, tá? Então, para eu transformar a expressão dos resistores igual a essa expressão que está aqui do controlador proporcional integral derivativo, eu tenho que chegar à seguinte conclusão, que o meu Kp... Deixa eu escrever melhor isso. Que o meu Kp ele tem que ser igual a essa expressão aqui, ó, R4, que vai multiplicar R1C2 mais C1R2 divididos por R1R3C2. R1 vezes R3 vezes C2. Isso. Tá? O que é o TI?
O TI vai ser 1 sobre R1C1, mais C2, R2. O que é o TD? Tempo do proporcional diferencial, né? R1C1, R2C2, divididos por R1C1 mais R2C2. Tá? Então, agora o que nós temos? Nós temos efetivamente algo que pode ser implementado, tá? Aonde a nossa função de transferência, que no caso do controlador, que nós mostramos na aula anterior, ela passa agora a ser implementável através de amplificadores operacionais, aonde os ganhos e as constantes de tempo, elas são dadas pelos valores que, no caso dos resistores, dos capacitores, dos amplificadores operacionais que nós utilizamos, tá? Então, agora qual que é o objetivo? Vocês aplicarem, como que funciona toda a brincadeira, né? É vocês aplicarem a metodologia que eu mostrei para vocês do controlador proporcional integral derivativo, utilizando o método de Ziegler e Nichols, onde vocês vão encontrar os valores do Kp, Ti e Td. Quando vocês fizerem isso, vocês podem simplesmente, por exemplo, supor um R4 e um R3. Porque aí, efetivamente, vocês vão estar sabendo qual que é o ganho do teu amplificador de saída, o segundo amplificador, não o primeiro. Com esses valores, vocês vêm aqui, substituem nessa expressão, tá? Aqui, por exemplo, tá? E aí vocês vão ter o valor do Kp. Vocês têm 3 equações e 3 incógnitas, e 2 incógnitas, então você tem equações o suficiente para resolver toda a brincadeira. O TI vocês vão saber, esse cara vocês vão saber, e vocês podem encontrar aí, consequentemente, facilmente inclusive, o R2, vocês podem encontrar o R1, vocês podem encontrar o C1 e o C2. Tá? E aí vocês têm efetivamente um sistema de controle analógico completo, considerando que aqui nós temos o P e D. Beleza? Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Tá? É um grande passo, querendo ou não, né? Que agora efetivamente a gente tem algo que é de fato controlável e aplicável. Tá? Lembrando que, só um parênteses aqui, quando nós trabalhamos com controlador proporcional integral derivativo, lembre-se que o teu sinal de entrada ele tem que ser o degrau unitário. Tá? O teu RDS tem que ser igual ao UDS. Tá? Beleza? Então, aquela planta do sistema massa-mola, vocês conseguem controlar ela, vocês podem pensar aí num projeto real, de fato, onde vocês querem controlar aquele sistema, vocês conhecendo o valor da massa, conhecendo os valores das constantes, tá? Vocês substituem a expressão aqui, final da equação, tá? E aí vocês têm o sistema que é controlável. Tá? Basicamente, o que vocês têm que fazer? Né? Vocês vão analisar a estabilidade, se for estável. Se não for estável, vocês entram com o controlador. Tá? Como que vocês controlam? Utilizando o método de Ziegler e Nichols. Como que é implementado? Através desse conjunto de amplificadores operacionais. Lembrando ainda, aqui até eu omiti, que como se trata de uma planta que é mecânica, aqui tem que haver um sensor que vai transformar o teu sinal de saída em algo eletrônico, tá? Um sinal elétrico, tensão nesse caso, tá? E aqui, nesse ponto, eu também tenho que ter uma espécie de conversor eletrônico-mecânico, eletromecânico, por assim dizer, que é onde eu vou pegar toda a tensão e converter em seu equivalente de força, que vai ter que ser aplicado lá nos mancais, no caso nas massas, para que ele entre em estabilidade. Beleza, gente? Dito isso, então, bastante coisa a ser assimilada agora. Então, a gente finaliza aqui, basicamente, essa parte de controle analógico, tá? Com eventuais dúvidas, vocês podem me mandar e-mail, entrar em contato comigo e conversamos, tranquilo? Até mais!